Quando a gente pensa numa criança desafiadora, né? A primeira palavra que vem à cabeça é não. Opa. Filho, vai tirar a roupa. Não. Filho, não. Então, Fala com a sua mãe. de Ou fato, ignora não. você. Ou ignora. Mas o não, ela pode ser a primeira palavra que seu filho vai entender e que vai passar a usar como uma verdade absoluta. Porque a gente fala muito não para os nossos filhos desde muito cedo. Sim, eu até falo isso quando a criança é pequenininha, Carol. Eu digo, olha, a fase que você mais vai dizer não na vida é essa. Então, você pode economizar no não, né? Se vai quebrar ou se vai machucar, é não. O resto a gente deixa, que é bagunça Exatamente. só. Mas isso quando a criança é pequenininha, quando tem o quê? 1 aninho, 2 aninhos, Isso. né? Ela nem fala ainda. Isso. Mas ela já ouve muito não mesmo. Já ouve você tem muito razão. não. Agora, quando o não passa a ser verdade absoluta, depois de toda e qualquer solicitação dos pais, eu preciso levantar um sinal de alerta. Para situações muito simples, que às vezes a criança naturalmente faria. Do tipo, me passa aí o... Não. Então, você vê que a criança, às vezes, ela nem pensa o que ela está fazendo. Assim, simplesmente ela não, porque ela não quer te atender. E o Virou não hater, né? Hater, Hater dos pais. Esse é o momento que a gente vai começar a pensar se esse não aí é um não inocente, aprendido, ou é um não realmente de alguém que quer aí ir contra a vontade dos pais. Certo, Ivani? Certíssimo, Carol. Mas assim, aqui eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar é você tentar identificar qual é a razão mesmo por trás dessa oposição dela. Por que ele fala não? Por falar? Porque ele quer aparecer? Qual é a questão, afinal de contas? Exatamente. Que é treta. Que treta, né? É treta. Eu acho que isso que a Ivani falou é uma coisa muito importante. Então, primeiro a gente definir a argumentação necessária para que não vire um desgaste e entender por que essa criança está falando não. Então, meu filho está falando não porque o meu filho quer me incomodar, como o Gustavo falou, meu filho está falando não porque ele quer se colocar. Ele quer mostrar o que ele quer e ele quer aprender com isso. Tá? Então, vejam que é muito difícil, às vezes é muito sutil a diferença. É verdade. E é por isso, mais uma vez, que a gente retoma a importância da presença dos pais na vida dos filhos. E tem uma outra coisa, Carol, que uma coisa é a criança falar não dentro da sua casa, né? Você está pedindo, ele fala não, e aí vira aquela confusão entre vocês dois. E outra coisa é isso acontecer em público, né? Exatamente. Quando você está com outras pessoas, e aí você fala isso para a criança vira para você e fala um belo não na sua cara, perto de alguém. Essa pessoa, quando vê isso acontecer, é engraçado, porque o que você pensa nessa hora? Você pensa, mas que pai é esse, né? Quando leva um não na cara, sim, e essa criança não obedece, que é isso? Que essa pessoa não tem autoridade? Na hora a gente Olha que pensa... absurdo. Não é isso que a gente pensa, gente? Com certeza. Por que isso acontece, Carolina? Porque as pessoas têm, de fato, uma opinião já pré-concebida de que a criança ela tem que obedecer o pai. Se ela não obedece o pai, é porque esse pai é inábil em fazer a criança obedecer. Então, na hora que a criança fala um não, ou é uma criança um pouco maior, que tem uma atitude fixa e totalmente certa de que ela não vai fazer alguma coisa, ela dobra os braços, ela olha pro pai e fala, não. Quem tá do lado falando, esse pai é um banana, gente. Nossa, olha esse pai, que banana. Ah, se fosse eu. Ah, se fosse comigo. Não é? Né? Então, assim, às vezes, e isso dificulta... Falta de surra. Opa! Mas será que não tem a ver com isso? Com o fato de antigamente a gente tratar esse tipo de coisa de forma... A gente não, né? Mas eu acho que muita gente foi tratado assim, talvez. Sim. Seu Ari dava uma ameaçada em você? O seu Ari não precisava nem falar. É? O seu Ari só mandava flechas pelo olhar. Vou pegar a cinta. Imagina. É? Nunca precisou. Nunca precisou? Não. Era só ele... É incrível isso. Tá? Porque talvez pelo fato de que chegava só à noite, né? Porque a mãe, a coitada, essa é a que perde geralmente a autoridade mesmo. Durante o dia, estava o dia inteiro em casa ali, aí essa que leva o não mesmo. E quando né? minha mãe batia, me batia com pantufa, né? Então... Você era caçula, Gustavo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, para desmistificar e defender os pais e para que você, pai que está nos ouvindo, se sinta confortável, é você compreender que a atitude da criança tem, em parte, sim, a influência dos pais, mas tem muito do que a criança é. Tá? Então, existem certos fatores e traços dentro de cada pessoa que elas se desenvolvem por causa de uma genética e também de experiências, mas a genética também tem impacto. E isso eu acho que as pessoas não lembram muito. Não lembram nunca. Na verdade, a gente pensa, essa criança é assim porque não teve uma educação, porque o pai e a mãe deixaram. Mas, gente, se for
Quer dizer, a culpa é sempre da mãe e do pai, gente? Coitados. Não, e às vezes você tem dois irmãos, um que se comporta de uma maneira completamente diferente do outro. Exatamente. Por mais que tenham nascido em momentos diferentes, mas essa mãe não se transformou numa pessoa tão diferente assim na forma de intervir em situações específicas, certo? Então tem Certo. muito do que a criança viveu. Talvez a experiência familiar seja diferente, claro, porque o primeiro e o segundo filho, eles vivem situações diferentes, mas tem muito da personalidade, gente. É facilmente. Olha nós três aqui. Cada um tem uma personalidade completamente diferente um do outro. Isso não tem só da educação. Isso Que tem absurdo, Carolina. Não acho, não. É, Não é? realmente. Quer dizer, tem um pouco da genética, é isso que você estava explicando? Tem não só da genética e de situações ambientais que vão além da educação, Ivani. Tem muitos Isso. trabalhos falando Isso é importante, que eu estresse acho. materno na gestação impacta negativamente na capacidade da criança de responder a ordens, tá? Então isso é muito relevante. Então eu não estou falando de um achismo, são estudos que apontam para isso. Então uma mãe muito estressada, uma mãe que teve problemas gestacionais ou problemas emocionais, baixo peso do bebê, isso traz uma dificuldade maior da criança se adequar às solicitações de pai e mãe ou de qualquer cuidador no futuro. Ou seja, a criança já nasce desafiadora, Carolina? É isso que você está me contando? É isso que eles estão dizendo, uma mudança química cerebral a partir da exposição dos hormônios do estresse. É isso que os trabalhos mostram, Ivani. Então, de fato, existe um impacto que traz essa consequência. Isso talvez explicasse, então, Carol, por que uma criança, por exemplo, que vive num ambiente ruim, tóxico, vamos colocar, não necessariamente ela é daquele jeito. Ela pode ser uma pessoa boa. Exato. Isso, Mesmo vivendo num ambiente ruim. É isso isso? acontece muito, Ivani, né? Não é assim, Sim. pais totalmente despreparados, ou até alcoolismo dentro de casa, ou por uma inabilidade sociocultural. E você vê crianças incríveis, né? Crianças que chegam para você numa consulta lá no Itaci, que é um hospital público, a gente vê que tem crianças assim que realmente são diferentes do padrão familiar. Se comportam naturalmente de maneira educada e adequada. E que isso provavelmente não veio de um ensinamento direto. Essa criança tem uma condição dela. Então, só que isso não chama atenção. Pode pensar. E o contrário é verdadeiro. Exato. Às vezes você vê uma mãe e um pai que são uma graça de pessoas Lordes. e vê um filho esquisito, né, gente? A pessoa não obedece nada. O Bessi, né? Capeta em forma de guri. Nossa. Simplesmente, né? A pessoa não obedece, é todo revoltado. É estranho isso, não? Então, ou seja, Ivani, a capacidade adaptativa, ela tem um limite. Se essa criança nasceu com uma característica, ela vai manter essa característica. Então, não estou dizendo que a educação não vai impactar. Vai. Mas ela vai ser uma criança que vai ter um comportamento mais desafiador e mais Mas eu difícil. volto a colocar que, assim, que as pessoas já têm na cabeça delas, eu acho, uma ideia pré-concebida. Porque se você pegar esse exemplo que eu disse, uma família muito legal, bacana e tal, e aí tem um filho que foge totalmente do padrão ali, a pessoa não obedece, não quer saber, desafia o opositor totalmente. Aí, o que as pessoas falam? Falam assim, pois é, não souberam dar educação. São moles. Daí nasce o filho São mal moles, criado. Mal Né? criado. Porque olha aí, são moles. Quer dizer, a pessoa que é educada, ela vira mole. Tá certo? Então, na verdade, não é isso, né, gente? Não tem nada a ver com isso. E eu não estou dizendo que não existam pais, de fato, que são omissos. São Ninguém tá dizendo isso. permissivos demais, né? Que omissos. ainda omisso ainda é pior ainda. Mas permissividade, que eu acho que é o pior de tudo que é o mais hoje, a gente comum. tem muito, né? O pior de tudo é ser omisso Omisso, mesmo. Mas a permissividade que a gente vê muito hoje atrapalha, realmente atrapalha. Mas também não dá para você dizer que só porque foi permissivo o menino virou um bandido, né? Sim, com certeza não. Com certeza não.